Bom, gente, então nessa aula vou falar um pouco sobre alguns conceitos, né, ecologia de comunidades, o que é ecologia de comunidades, o que trata ecologia de comunidades, e também a gente vai ver um pouco da história da ecologia de comunidades, que eu considero bem importante a gente pensar nessa parte histórica para a gente entender por que a ecologia de comunidades é do jeito que é hoje, né? Então, às vezes a gente olha as coisas de maneira meio estática, né? Como se alguém tivesse dito que as coisas são de um jeito e acabou, né? Mas na verdade nunca é assim, né, na ciência. A gente está sempre participando, né, desse desenvolvimento e as coisas estão sempre sendo alteradas, né? Que nem aquela história lá, meu padrasto disse que ontem comer ovo era ruim e agora faz bem para a saúde. Como assim? Sim, isso acontece porque coisas desse tipo, né? Acontecem porque o nosso entendimento sobre que a ciência tinha sobre certas coisas no passado era de um jeito e agora são diferentes. Então é natural que as coisas aconteçam desse jeito. E assim como em outras ciências, a ecologia de comunidades ela evoluiu muito ao longo do tempo e continua evoluindo. Né? Tem algumas coisas que eram ideias que a gente pensava como eram de um jeito no passado e que agora a gente sabe que não é bem daquele jeito. E também outras coisas que a gente nem pensava antes a gente descobriu depois. Então as coisas vão mudando. E algumas coisas importantes acontecem, ficam e outras são modificadas, né? Bom, então vamos começar com essa coisa chamada ecologia de comunidades, né? O que é ecologia de comunidades? Por que eu quero saber sobre ecologia de comunidades? Bom, a ecologia de comunidades ela é uma parte da ecologia, né? Então, a ecologia, né, ela trata das interações entre as espécies, trata da distribuição das espécies, trata do que acontece dentro de uma população, por exemplo, crescimento populacional, trata dos fluxos de energia e matéria nos sistemas, né, e um monte de outras coisas. Então é uma ciência bem ampla, né? Bom, não tem como uma pessoa só estudar tudo isso ao mesmo tempo, né? Quer dizer, algumas pessoas até tentam, né? Mas em várias situações a gente tem que focar em um aspecto, né, da ecologia. Então, comumente a ecologia ela é dividida em partes, né, e uma dessas partes é a ecologia de comunidades, né. Então, só para relembrar, eu vou colocar aqui essa divisão mais tradicional, digamos, da ecologia, né. E a ecologia, então, a ecologia, né, então ela pode ser dividida nessas três linhas principais, né, que é a ecologia de populações, deixa eu aumentar um pouquinho a minha letra aqui, a ecologia de comunidades, e a ecologia de ecossistemas. Tá? Bom, essas três ecologias, né, elas abordam diferentes aspectos hierárquicos da natureza, né? Então, é como se nós estivéssemos falando de átomos e moléculas, né? Nós estamos falando de componentes que junto interagem para formar um outro componente. No caso, quando nós estamos abordando populações, ecologia, geralmente nós estamos falando só de uma dinâmica que acontece com uma única espécie. Né? Então a gente está vendo, por exemplo, os processos que organizam a dinâmica daquela espécie, dos indivíduos dentro daquela espécie. Né? Então, por exemplo, a gente estuda o que a gente estuda em populações. Né? A gente estuda, por exemplo, as taxas reprodutivas dos indivíduos. A gente estuda a mortalidade, ou seja, a chance de um indivíduo morrer na população. A gente estuda a natalidade. E a gente estuda imigração, emigração e um monte de outras coisas, todas ao nível das populações, né? O nível de conjuntos de indivíduos dentro de uma única espécie. Né? Eu vou só mover isso aqui um pouquinho mais para baixo.
Só um segundo. Bom, já nas comunidades nós estamos falando em conjuntos de populações, né? Então quando nós estamos falando geralmente de interações entre espécies ou de grupos, conjuntos de espécies, né? Então o que a gente mede em comunidades, né? Geralmente a gente está medindo coisas como o número de espécies de um local. Nós estamos medindo, por exemplo, o que afeta o número de espécies. Nós estamos falando de predação, né, interação entre espécies, competição, mutualismos, por exemplo, interação entre beija-flor e uma planta. Então tudo isso, né, e muito mais é abordado dentro dessa área chamada ecologia de comunidades. Em um nível hierárquico acima, nós temos a ecologia de ecossistemas, que está interessado, por exemplo, no fluxo de matéria e energia. Interessado, por exemplo, na resiliência dos ecossistemas. Por exemplo, na capacidade de um sistema de absorver poluentes, por exemplo. E muitas outras coisas também. Tá? Bom, nessa parte da disciplina nós vamos estar vendo então a ecologia de comunidades, então essa parte aqui, né? Bom, a ecologia de comunidades, ela aborda essas e várias outras questões, né? E essas divisões da ecologia, elas são não são totalmente naturais, né? Então, por quê, né? Porque as populações, é óbvio que o que acontece dentro de uma população tem um impacto na comunidade. Da mesma forma que a forma como as espécies interagem, ou quais espécies compreendem uma comunidade, né? Estão dentro de uma comunidade, afetam o ecossistema. Então, por exemplo, se nós tivermos extinções de espécies nas comunidades, talvez o ecossistema não vá funcionar mais da mesma forma. Então, é claro que essas áreas da ecologia, elas não são totalmente independentes umas das outras. E existem abordagens tentando colocar tudo isso em um único local. Tá? Bom, é óbvio que muita gente está interessada em estudar a ecologia de comunidades, né? A ecologia de comunidades é talvez uma das ecologias mais populares dentro da ecologia, né? Talvez seja onde tem mais pessoas interessadas em desenvolver trabalhos. Porque, afinal, quem não quer medir o número de espécies ou entender por que algumas áreas, por exemplo, têm mais espécies? Ou então, quem que não quer entender qual é o impacto no número de espécies que uma fragmentação florestal vai causar? Quando constrói uma hidrelétrica, por exemplo, a primeira coisa que se pensa o que é? Vai extinguir X espécies. Né? Ou então, quando tem um derramamento de óleo, tantas espécies vão ser ameaçadas. Então, a ecologia de comunidades, né, esse conjunto de espécies, né, é de interesse de muita gente. Claro que todo mundo quer entender essas coisas. Né? Então, eu acredito que todo mundo que se forma na biologia, né, vai querer responder questões, eventualmente, na maioria
de quem se forma na biologia, em outras áreas também, vai querer entender questões relacionadas às comunidades, como, por exemplo, quais são as causas do número de espécies, ou o que vai acontecer com o número de espécies, ou com a diversidade de espécies no local em determinadas situações. Tá? Bom, um esquema que eu acho bem interessante para mostrar como que toda essa estrutura de populações, comunidades, ecossistemas está estruturado, é um sistema, uma concepção, né, que foi trazida por esse carinha aqui, chamado o Michel Leroux, que é um francês. Ele publicou esse livro em 2010, que, na verdade, o título, né, já identifica qual é o intuito desse livro, né? From Populations to Ecosystems. Então ele traz uma abordagem que tenta conectar tudo isso, né, que vai desde as populações até os ecossistemas, passando, obviamente, pelas comunidades, para entender como que a dinâmica lá populacional afeta a estrutura das comunidades e como que isso está associado com a dinâmica dos ecossistemas. Por exemplo, então, o fluxo de nutrientes nos ecossistemas. Né? O Michel Leroux, ele é um pesquisador que é diretor de um centro de ecologia experimental e teórica lá na França, né? E ele é um pesquisador bem ativo hoje. Tá? Bom, a ideia, né, do Leroux, então, é mais ou menos essa, tirada de um livro, do livro dele, essa figura, que mostra, então, esse fluxo chamado I aqui, né, esse fluxo de nutrientes, nutrientes inorgânicos, no caso, nessa figura aqui, que acaba abastecendo um local, por exemplo, né, representado por esse círculo e esse N. E essa quantidade de nutrientes, então, ela pode ser perdida numa taxa X, naturalmente, né, por exemplo, vem a chuva e leva uma parte dos nutrientes da região. Né? E a outra parte que não é perdida, né, esse reservatório, digamos assim, esses nutrientes desses reservatórios podem ser utilizados pelas espécies. Então aqui ele representa dessa forma, né? Então tem um círculo com as plantas aqui e elas estão captando, né, parte desses nutrientes e estão devolvendo também para esse reservatório uma parte dos nutrientes. Então, por exemplo, quando uma planta morre, essa planta, uma parte desses nutrientes pode retornar para esse reservatório e uma parte fica nas plantas, né? Sempre. E essas plantas, então, elas podem devolver, né, esses nutrientes para esse reservatório ou podem passar esses nutrientes adiante, né? Podem ser consumidos, por exemplo, por um predador, enfim. Bom, o que é legal nessa figura, né? O legal é que essa figura aqui, ela traz todo um retrato, né, de um ecossistema, onde nós temos desde dos nutrientes que são utilizados pelos organismos, né, e também essa parte biótica, né, essa parte dos organismos vivos que são representados pelas plantas. Só que o interessante dessa ideia é que as plantas aqui não são necessariamente compostas de um único reservatório. Na verdade, a gente pode ter uma comunidade inteira de plantas, e é isso que ele mostra neste livro. Que nós temos aqui potencialmente muitas espécies de plantas, e como essas espécies de plantas, quais são essas espécies de plantas, como que essas espécies de plantas são, quais são as características que elas têm, e também como que elas interagem umas com as outras, e isso determina quais são esses fluxos, né, dos nutrientes para cima e para baixo. E também como as plantas interagem com seus predadores, os herbívoros, né, e os predadores de topo após os herbívoros. Então, quer dizer, toda a cadeia trófica pode ser entendida nessas escalas menores, né? Então, nós temos aqui um retrato do ecossistema, mas é claro que isso aqui está interagindo com a comunidade, e as comunidades têm populações, né, e dentro dessas populações nós temos coisas também interessantes acontecendo. Por exemplo, as populações com poucos indivíduos, elas têm um impacto nesse fluxo de nutrientes. E as populações com muitos indivíduos, depois que elas atingem um crescimento exponencial, por exemplo, elas têm um outro impacto nesses nutrientes. Então tudo isso interage junto.
Né? Então, nessa visão, né, nessa visão integrativa, digamos assim, de ecologia, a gente não tem uma divisão, digamos assim, onde a gente possa totalmente estudar um sistema independentemente do outro. Claro que às vezes a gente vai estudar alguns aspectos disso, né, uma parte desse sistema e chamar isso de comunidades. Mas no fundo tudo pode ser integrado. Então, a gente poderia descrever, né, uma comunidade como um ecossistema, né? Como um sistema onde nós temos aqui, por exemplo, a entrada de um nutriente, por exemplo. E esse nutriente, então, ele pode ser utilizado, por exemplo, por um produtor primário, que nós vamos designar aqui nessa caixinha. Então vamos colocar aqui, por exemplo, uma espécie de planta 1. Né? E ele pode ser utilizado também por outras espécies de produtores primários. Então vamos chamar isso, por exemplo, de planta 2. E assim por diante. Então, o consumo, né, desses nutrientes pela planta 1, pela planta 2, pela planta 3 e assim por diante, vai, obviamente, definir quanto desse nutriente vai ser consumido nesse sistema. Né? E essas plantas também podem ser consumidas então, por outros organismos, né? Que são os consumidores. Né? Consumidor primário, no caso, que está consumindo diretamente a planta. Né? Vamos chamar esse aqui de herbívoro. Herbívoro 2. E assim por diante. E assim por diante. A gente pode subir, então, na cascata trófica. Né? A gente pode ir subindo de um sistema para o outro. Bom, ainda dentro dessas caixinhas aqui, né, da espécie de planta 1, 2, herbívoro 1 e herbívoro 2, é claro que a gente vai ter as populações. Então, a planta 1 ela não é composta de uma única população, a gente poderia dividir ela em várias populações. E assim também a planta 2, a planta 3 e assim por diante. E os herbívoros a mesma coisa. Então, nós temos populações dentro dessas espécies. E, na verdade, as populações estão consumindo esses recursos. Então, a gente poderia estudar isso ao nível das populações também. E, claro, dentro das populações nós ainda temos indivíduos e suas adaptações. Então, quer dizer, esse esquema aqui, ele incorpora, né, toda a natureza, digamos assim, toda a parte abiótica e biótica da natureza e coloca nos termos tanto de ecossistema, que seria todo esse retrato, né, quanto populações, comunidades, né, comunidades representadas pelas plantas ou pelos herbívoros e também populações dentro dessas espécies. Né. Bom, quando a gente está falando de ecossistemas, geralmente a gente está falando, então, deixa eu mudar de cor aqui. Quando a gente está falando de ecossistemas, a gente geralmente está falando dessa estrutura vertical nessa figura, né? Onde nós temos então o fluxo de matéria, energia e nutrientes. Já quando nós estamos falando de comunidades, a gente está olhando essa estrutura horizontal. Então, a maioria dos estudos de ecologia de comunidades vai focar né, nessa estrutura horizontal, ou seja, a gente está olhando geralmente um único nível trófico, né, ou grupos de espécies de um mesmo
tipo, né, por exemplo, plantas ou herbívoros, e vendo como que é a dinâmica dessa camada, digamos assim, da nossa comunidade, do nosso ecossistema. Então, obviamente, né, que se nós perdemos espécies de plantas, o consumo dos nutrientes não vai ser o mesmo. Da mesma forma que se nós perdermos uma espécie de herbívoro, isso pode levar a mudanças na cadeia trófica toda e lá na aquisição dos nutrientes, né? Então, às vezes, é possível que a gente perca um herbívoro e, por consequência, a gente altere esse nível trófico, por exemplo, aumentando as plantas e, consequentemente, utilizando mais nutrientes. Ou, às vezes, acontece o contrário, né? A gente tem a perda de um herbívoro que está controlando, mantendo essa diversidade de plantas, e a gente perde plantas, logo não usa mais os nutrientes da mesma forma. Bom, na ecologia de comunidades, então, nós estamos interessados nessa porção aqui, que é muito importante para todo esse fluxo, né? Porque ela vai nos dizer, por exemplo, em quais condições nós vamos perder espécies nesse nível, ou ganhar espécies, como que essas espécies vão interagir umas com as outras e como que, por exemplo, elas vão utilizar esses recursos, né? Como que essa quantidade de espécies vai utilizar os recursos ou ser afetado pelos níveis tróficos superiores, mas sempre focando então no que vai acontecer aqui dentro desse sistema, né? Então isso vai depender do que os indivíduos fazem, das características deles, de quão forte uma espécie interage com a outra, da entrada de espécies nesse sistema, da saída de espécies nesse sistema, da evolução das espécies e um monte de outras coisas, né? Então, bem legal, né? Então dá para integrar toda a ecologia, né, num único estudo, por exemplo. Mas frequentemente nós temos que focar, até por questões de simplificar o sistema, né, e entender o que está acontecendo dentro de um nível, a gente tem que focar, por exemplo, nisso que a gente chama de comunidades. E é isso que nós vamos ver no restante dessa disciplina, tá? Bom, o que é uma comunidade, né? Primeiro, o que é uma comunidade? Uma comunidade ela é um conjunto de espécies, né? Nós podemos definir isso dessa forma, né? Uma comunidade é um conjunto de espécies que podem estar interagindo umas com as outras, né? Que tem pelo menos o potencial de interagir umas com as outras. Existem várias definições diferentes de comunidades, ou na prática às vezes não é bem do jeito que estão nas definições. Na prática, os estudos são feitos com conjuntos de espécies, geralmente de um grupo taxonômico similar, até por questões de logística, né? Então, um estudo, por exemplo, é feito com a comunidade de formigas. Quer dizer que todas as formigas são de um mesmo nível trófico, por exemplo? Obviamente não, porque nós temos formigas herbívoras, formigas predadoras, né, formigas decompositoras. Então, nós temos vários níveis tróficos, mas para simplificar, né, para facilitar o estudo, geralmente os estudos são focados em um grupo taxonômico, né? Da mesma forma, formigas, se fôssemos pegar, por exemplo, só os herbívoros, né, ainda não seria uma comunidade completa nesse esquema que foi feito aqui, porque nós temos outros herbívoros além das formigas, então nós estaríamos pegando somente uma parte dos herbívoros. Então, na prática, não funciona, o estudo das comunidades não funciona da maneira como a definição, digamos assim, ecológica de comunidades é, né? Na prática, nós temos grupos de espécies, tá? Então, a gente pode entender que, na prática, o estudo de comunidades é o estudo de conjuntos de espécies, que podem estar interagindo entre si ou não. Bom, então, essa definição aqui de ecologia de comunidades, né, e muitos outros conceitos, eles são conceitos relativamente recentes na ecologia de comunidades. Mas onde é que veio tudo isso, né? De onde é que surgiu a ecologia de comunidades e essas ideias, né, de ecologia de comunidades? Por exemplo, do que afeta uma comunidade, ou como que uma espécie interage uma com a outra, né? Então isso tem uma longa história. Hoje nós podemos dizer que a ecologia, o entendimento, né, sobre ecologia de comunidades,
ela tem duas principais vertentes, que é essa vertente chamada de neutra e a vertente do nicho, né? O que significa isso, né? Bom, desde aproximadamente os anos 2000, nós tivemos de uma maneira mais clara essa divisão, né, com a publicação de alguns trabalhos, que a gente já vai ver, né, e alguns trabalhos mostraram que as comunidades elas podem ser fortemente influenciadas por processos estocásticos, como, por exemplo, nascimentos e mortes aleatórios, ou surgimento de uma espécie causado pelo isolamento geográfico, na evolução, e também pelos processos de imigração que trazem novas espécies para os locais, né? Então, esses processos que não dependem das espécies, não dependem das características delas. E uma outra linha de pensamento dentro da ecologia de comunidades é essa linha que é focada no nicho, né? A gente já vai ver mais para frente os conceitos de nicho, mas por enquanto basta a gente saber que o nicho tem a ver com as características das espécies e como uma espécie compete melhor ou preda melhor do que a outra, né? Bom, durante toda a história da ecologia de comunidades, a história da ecologia de comunidades foi bastante focada nessa ideia do nicho, de como as espécies interagem umas com as outras e por que uma espécie ganha, digamos assim, na competição com outras, né? Então foi bastante focado nessa ideia de que as espécies e suas características eram coisas bem importantes. E hoje em dia a gente tem então essas dois conjuntos de características, digamos assim, de processos ecológicos, alguns estocásticos, como esses processos neutros, e outros que não são estocásticos, né, não são aleatórios, e que dependem do que as espécies estão fazendo na comunidade. E hoje a gente sabe que as duas coisas são importantes, e a ecologia está caminhando para a integração disso, né? Bom, só que apesar dessas ideias, né, do nicho e neutra, essas visões não serem relativamente recentes, né, nos últimos 20 anos, e que essas duas coisas, na verdade, podem conversar junto, é coisa de menos de 10 anos. Apesar disso, essas ideias elas têm raízes bem mais profundas, né, elas não são tão novas, especialmente a ideia do nicho. Então, na ecologia de comunidades, nós podemos começar a pensar em ecologia de comunidades, onde que surgiram essas ideias, lá atrás, né, bem antigamente, mais de 150 anos atrás. Lá, os primeiros naturalistas, né, até muito antes de Darwin, eles já andavam pelo mundo, né, descrevendo espécies. Então, se nós pegarmos, por exemplo, as cartas dos colonizadores que chegaram no Brasil e olharmos o que eles escreviam nessas cartas, né, nós vamos ver vários documentos descrevendo, por exemplo, a flora e a fauna brasileira, né, a biodiversidade brasileira, e isso aconteceu em todos os locais do mundo, né. Então, na verdade, esse entendimento que nós tínhamos que descrever conjuntos de espécies, ele é bem antigo, né, bem antigo. Os primeiros naturalistas já tinham essa ideia. Bom, o que aconteceu com Darwin e outros naturalistas na época dele foi começar a se perguntar por quê, né, e não só o quê. Então, até esse momento, a maior parte dos naturalistas e dos ecólogos, entre aspas, o objetivo deles era simplesmente descrever a natureza, mas sem muito se perguntar por quê, né? Quais eram os processos que estavam associados com a distribuição das espécies, como elas eram. E o Darwin, o Wallace e outros, então, nessa época, né, começaram a se perguntar por quê, tanto do ponto de vista evolutivo quanto ecológico. Então, o Darwin, por exemplo, ele propôs uma ideia chamada naturalização, né? Que basicamente é o que o Darwin observou, né, quando ele passou, especialmente pela América do Sul, foi que as espécies exóticas que foram introduzidas na América do Sul, elas eram principalmente de gêneros que não existiam na América do Sul ainda. Então, o Darwin hipotetizou que essas espécies exóticas, elas conseguiram
se estabelecer na América do Sul porque essas espécies não tinham gêneros, espécies do mesmo gênero na América do Sul, consequentemente não existiam espécies parecidas na América do Sul e foi mais fácil para que essas espécies entrassem nesse continente. Então, quer dizer, as espécies, as características das espécies, né, e a presença de outras espécies estava associada com o potencial de invasão dessas comunidades. Então, o Darwin, né, ele criou esse conceito de naturalização e isso aí, na verdade, tem um impacto até hoje, né, porque, na verdade, uma das principais linhas de pesquisa até hoje na ecologia tenta entender como que as espécies interagem umas com as outras e como que essas características afetam isso. Né, por exemplo, se as espécies vão competir umas com as outras, e uma das questões associadas com isso é o potencial de invasão. Né? Então, se, por exemplo, uma espécie invasora vai conseguir invadir uma comunidade e talvez levar à extinção espécies locais, ou não. Né? E isso está totalmente associado com essa ideia do Darwin e com todo o desenvolvimento que veio acontecendo de lá para cá. Então, essa questão ainda é uma questão viva na ecologia de comunidades. De lá para cá, vários índices e métricas na ecologia de comunidades foram desenvolvidos, mas todos eles, muitos deles, são basicamente adaptações dessa ideia do Darwin, que se uma espécie invasora chegar e tiver um conjunto de espécies parecidas já ocupando um local, essa espécie vai ter bastante dificuldade de se inserir ali. Né? Então, hoje nós temos métricas, por exemplo, de ecologia funcional, ecologia filogenética, outras áreas da ecologia que, na verdade, criaram métricas, né? Criaram análises e formas de medir aspectos da comunidade que, basicamente, quantificam isso que o Darwin já apontava. Então, tudo começa com o Darwin. Bom, a gente pode traçar na ecologia de comunidades uma linha do tempo para a gente entender melhor como que todo esse processo, desde lá do Darwin, ou antes do Darwin, aconteceu até hoje, né? E como que isso foi mudando ao longo do tempo para a gente entender de onde é que veio essas coisas que nós vamos falar nessa disciplina, como a teoria de biogeografia de ilhas, a teoria do nicho, a teoria neutra, né? A teoria da coexistência. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui é traçar uma linha, né, uma linha do tempo. Que vai começar mais ou menos lá no ano de 1900, né? E como eu falei, tem o Darwin e outros que vieram antes. E nós vamos terminar aqui mais ou menos em 2020. Mas eu já vou até fazer uma setinha aqui, porque obviamente essa linha do tempo ela não termina em 2020. Né? A gente ainda está descobrindo muitas coisas, tem muita coisa para ser feita ainda dentro da ecologia de comunidades. Tá? Vamos fazer uma divisão mais ou menos aqui em 1950 para facilitar. Né? E outra aqui em 2000. Bom, uma coisa que... né, então, ao longo desse período, né, que começou lá em 1900, mais ou menos, ou antes, até os dias atuais, né, muita coisa aconteceu. E o que aconteceu em torno de 1900? Né? Em torno dessa época aqui, alguns naturalistas da Europa eles começaram a descrever e a se perguntar o que organizava as comunidades, né? De maneira mais parecida com o que a gente vê hoje. Então, por exemplo, aqui nós temos as primeiras definições de comunidades mesmo, né? Feitas por botânicos. E aqui nós temos, por exemplo, no ano de 1916, esse carinha chamado Frederick Clements. Tá? Que criou a nossa primeira definição de comunidades.
Uh, Bom, o Clements, né? O Clements ele via as comunidades como conjuntos bem definidos de espécies, né? Então, por exemplo, ele descrevia uma floresta com conjuntos bem específicos de espécies que estavam sempre ocorrendo junto, né? Então, como se isso fosse um bloco de espécies inseparável, né? E a própria sucessão ecológica, né? Esse processo de mudança das espécies ao longo do tempo, nessa visão do Clements aconteceria meio em bloco, né, onde nós temos espécies pioneiras, depois nós temos outras espécies, depois nós temos outras espécies, assim por diante, até que a gente atingisse um clímax, né, um ápice nessa mudança na comunidade, onde nós temos conjuntos bem característicos de espécies, né. Bom, mas não muito tempo depois do Clements, né, nós tivemos um outro carinha que se tornou bastante famoso em 1926, que foi um carinha chamado Henry Gleason, que também trabalhava com plantas, tá? Também era botânico. Bom, e o Gleason ele notou que na verdade as comunidades não são tão bem intrincadas assim, né? As espécies dentro das comunidades elas não são tão ligadas assim umas com as outras. Então ele na verdade, questionou esse desenvolvimento do Clements. E aí surgiu uma outra ideia de comunidades, que as comunidades são mais frouxas, né? Então que as espécies não estão tão fortemente associadas umas com as outras. Então é possível, por exemplo, a gente excluir uma espécie de uma comunidade e essa comunidade continuar sendo uma floresta lá com todas as outras espécies. Também, nessa visão do Gleason, nós não temos limites bem definidos entre as comunidades. Então, por exemplo, nós temos transições entre as comunidades. O que o Clements notou, o que o Gleason notou, por exemplo, é que conforme, por exemplo, você vai saindo de uma sucessão, por exemplo, inicial, com gramíneas, e vai passando para outras comunidades depois, com a chegada de árvores e tudo mais. E isso não acontece de maneira tão abrupta, né? Então, quer dizer, as espécies não estão ligadas, elas não vêm em bloco, né? Não vêm num bloco juntos. E se a gente pensar na distribuição espacial das espécies, por exemplo, de uma área para outra, essa ideia acomoda melhor essa ideia de ecótono, por exemplo, que é essa transição entre, por exemplo, uma floresta e um campo, porque a gente vai saindo de uma floresta e gradativamente nós vamos encontrando outras espécies, né? Não muda como um bloco. Bom, mas ainda assim essas ideias eram bem descritivas, né? Talvez um dos primeiros trabalhos bem interessantes assim, em ecologia de comunidades que surgiu de maneira experimental mesmo foi o trabalho do Gause em 1932. Então esse carinha, né, o Gause era um biólogo russo, ele fez experimentos com paramécio e esses experimentos, né, ele colocava espécies diferentes de paramécio numa placa de Petri e ele viu o que acontecia com essas espécies de paramécio ao longo do tempo. E o que ele via, por exemplo, era que quando ele colocava duas espécies junto numa placa de Petri, eventualmente uma espécie começava a consumir mais recursos e crescer mais do que a outra e levava a outra à extinção. E ele nunca conseguia fazer com que essas espécies dificilmente conseguia fazer com que essas espécies coexistissem, né, existissem junto. Então surgiu essa ideia de que as espécies, de fato, se elas forem similares na utilização dos recursos, elas vão excluir competitivamente umas as outras, né? Então, quer dizer, isso tudo focando nessa questão de que as espécies competem umas com as outras. Bom, de lá para cá, né, então, a partir disso, também surgiram várias, ao longo desse período, né, também surgiram várias outros assuntos interessantes na ecologia, como, por exemplo, a ideia do nicho ecológico, né?
A primeira ideia de nicho ecológico surgiu em 1917 com um pesquisador chamado Grinnell, né? E então ele propôs essa ideia de nicho ecológico, que na verdade o nicho, né, significa como se fosse esses nichos que a gente compra para botar na parede, né, um espaço, né? Ele é um espaço que pode ser ocupado por uma espécie. Então o Grinnell descreveu, né, mais ou menos tendo essa visão aqui das comunidades bem compartimentalizadas, digamos assim, que o nicho era um espaço do ambiente utilizado por uma espécie. Então, por exemplo, essa ideia de que qual é o nicho da espécie X? São campos úmidos, por exemplo. Né? Essa é uma ideia bem enraizada nessa definição do nicho do Grinnell. Ao longo desse período também, então, depois, mais tarde, surgiram outros conceitos de nicho. Por exemplo, o nicho de Elton, em 1946. Já então, o nicho do Elton ele era mais focado na interação entre as espécies, onde de fato o nicho de uma espécie ele é definido como aquele conjunto conjunto de recursos que as espécies utilizam e também que as espécies podem modificar o seu próprio nicho, né, pela utilização desses recursos. E que também, por exemplo, então, essa definição do Elton, né, até a interação entre as espécies é uma